Passando agora para o design do Cassinho. E meu amigo, olha, eu não sei, sinceramente eu não sei por que você fez isso, cara. Na moral, nossa, cara, eu ainda acabei de ver mais um detalhezinho ainda e, cara, são duas coisas, nossa. Se você chegou agora e não sabe como mandar a sua arte para eu analisar, presta atenção porque é bem simples. Sempre que tiver análise eu vou avisar lá no nosso Discord, o link tá aqui na descrição, é só você ficar atento ao canal Avisos. Sempre que tiver análise eu vou avisar lá. Eu sou J1711, seja muito bem-vindo ao Quadrante 28 Alpha. Se é a sua primeira vez aqui, dá uma olhada nos vídeos aqui no canal, nos links aqui na descrição e se você gostar vai ser muito bem-vindo para se juntar à maior resistência de criativos do mundo. Começando pelo design do Arthur, pelos pontos positivos. No contexto geral, a primeira coisa que vai chamar a atenção do cliente, como eu já falei em vários outros vídeos aqui, é a qualidade da imagem. Cara, que espetacular que tá essa imagem aqui. Olha os detalhes dessa imagem. Cara, excelente escolha, parabéns, porque tá bem nítida, tá com uma iluminação bem legal e tá chamando atenção para a experiência do cliente, ou seja, ele vai desejar aquilo porque tá com um aspecto muito saboroso. Parabéns por essa escolha. Outra coisa muito interessante aqui, que entra nesses pontos positivos, é a escolha dessa fonte do Brownie aqui, ó. Essa fonte tá excelente. Essa daqui é mais ou menos, né? Essa daqui também, já a gente vai falar sobre elas, tá? Mas essa de cima aqui tá muito legal, combina bastante com essa ideia de sabor, com a ideia de chocolate, com a ideia de brownie, tá muito legal isso aqui, tá? A escolha das cores também é um ponto positivo, porque esse rosa com esse marrom dá uma sensação doce, dá uma sensação agradável, e isso aqui, sem dúvida nenhuma, é um ponto positivo. Agora, em termos de pontos negativos, aqui a gente tem alguns detalhes e é isso aqui que vai te ajudar a melhorar o seu design. Começando pela tipografia, você tem muitas fontes aqui. Você tem a do Brownie, você tem essa manuscrita aqui, você tem essa daqui do Zero Açúcar e você tem essa aqui embaixo que me parece a Poppins. A do logo não conta, tá? Mas você tem 4 fontes aqui. Isso vai causar uma estranheza, isso vai deixar o seu design bagunçado, porque parece que você não sabe o que está fazendo. Então tem que tomar cuidado com o excesso de fonte que você está trabalhando aqui. Procura trabalhar com 2. Se achar muito necessário, se você souber de fato o que está fazendo, até 3 ali você consegue. Mais do que isso, cara, é totalmente desnecessário. Enfim, a menos que realmente você saiba o que esteja fazendo. Caso contrário, meu amigo, 2 é mais do que suficiente, tá? Outro ponto negativo aqui, e esse aqui eu vou puxar a sua orelha, cara, porque, olha, contraste. Você precisa de contraste. Essa parte do Zero Açúcar aqui, cara, muito confuso com o fundo. Essa parte das letrinhas aqui, então, nem se fala. Isso aqui tá muito bagunçado. Você tem que melhorar isso aqui, tá? Como é que você melhora isso aqui? Às vezes com um gradiente ali, um degradê do preto para cima já ajuda. Uma faixinha que seja com uma sinuosa, enfim. Aí você vai ter que testar para deixar isso profissional e, obviamente, o mais apresentável possível. Mas é um ponto importantíssimo que você resolva. E por fim, outro ponto negativo aqui é esse excesso de espaço que você tem. Você tem muita informação aqui desse lado, juntando aqui com o logo e com esses textos, e tem um espação sobrando desse lado aqui, tá? Você poderia ter aproveitado muito melhor isso aqui. Por exemplo, colocado o logo no meio e ajustado todo esse texto aqui num bloco só nessa região aqui, ó, tá? Sem misturar muito para cá, indicando para cá. Isso aqui já teria dado uma cara mais interessante para o seu design, tá? Precisa só fazer esses pequenos ajustes, tomar cuidado com esses detalhezinhos aqui, que o seu design vai ficar top. O segundo design é o design do Kael, começando também pelos pontos positivos, como a gente sempre faz aqui, tá? O ponto mais interessante desse design aqui é a dinâmica dele. Você tem muito movimento. Você consegue sentir que existe movimento nesse design. Não é aquele design estático com as informações todas paradas. Você consegue sentir esse movimento. Não tem um jeito mais fácil de explicar isso. Você tem essa dinâmica, principalmente vindo do objeto. Só que você tem que tomar cuidado com essa dinâmica, tá? Porque ela em excesso vai atrapalhar, vai
dificultar a compreensão do material, mas já a gente fala sobre isso. Outro ponto positivo que você tem aqui é a combinação de cores também. Você está trabalhando com esses tons de marrom, bege, branco, enfim, essas cores são bem agradáveis, são cores que realmente remetem ao chocolate. Isso aqui, cara, é um ponto positivíssimo, porque vai chamar a atenção do cliente, vai transmitir uma sensação mais agradável com relação às cores. Outro ponto positivo, você tem contraste. Com exceção aqui do chocolate, dá para ler esse chocolate aqui, mas procura deixar com um pouco mais de contraste, tá? E aí vai melhorar ainda mais o seu design. Você também está trabalhando só com duas fontes, isso aqui é sensacional. Deu atenção aos detalhezinhos aqui de fonte, de movimento, de desfoque. Tem esse pattern de bolinha aqui que também tá bem encaixado, tá bem legal. Enfim, você trabalhou bem os detalhes desse design. Isso aqui tá sensacional. Agora, em relação aos pontos negativos, a gente volta lá pro movimento, pra dinâmica. Porque você tem muito barulho aqui, tem muito movimento, e isso causa também uma estranheza, porque tá em excesso. Se você olhar de longe, por exemplo, você vai ter essa bagunça. Resumindo, o excesso dessa dinâmica, o excesso desse movimento, o excesso dessa bagunça vai atrapalhar a transmissão da mensagem. Então, simplifica e tenta mostrar o produto de uma forma mais elegante, de uma forma mais fácil de entender. Porque, obviamente, o cara que vai tomar um sorvete, ele não vai querer essa bagunça aqui, não vai querer a casquinha toda quebrada, tá? Enfim, toma cuidado com essa ideia de sempre querer transformar o negócio numa peça muito conceitual, porque nem sempre isso aqui vai ser eficaz, nem sempre isso aqui vai trazer resultado para o cliente. Então, toma cuidado, a menos que seja realmente necessário, como eu já falei no design anterior, e que você também saiba o que esteja fazendo, tá? Caso contrário, tenta evitar essa bagunça, esse excesso aqui. Passando para o design do Nick. Cara, vamos começar pelos pontos positivos, tá? Imagem de qualidade, a gente já sabe, já tá legal isso aqui. Contraste você também tem, dá para ler todas as informações, isso aqui tá sensacional também. Esse azul do fundo, você não deixou ele chapado, porque tem esse gradientezinho bem leve aqui, isso aqui também tá legal. Já a gente vai falar mais sobre isso, mas só o fato de você não ter deixado ele chapadão aqui já tá legal. E você também tem essa divisão aqui, que não é bem um ponto positivo, mas é interessante para você ter esse balanceamento. Agora, em termos de pontos negativos, cara, aqui eu vou puxar a sua orelha com força. Por quê? Meu amigo, olha quanto espaço você tem aqui. Tem muito espaço aqui. Olha esse espação que você tem na parte de cima, tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui. Tem até uma margem consideravelmente grande aqui, tá? Olha só como essa margem aqui, ela é grande, mas essa daqui é maior e essa daqui é bem pequenininha, tá vendo? Tem que tomar cuidado com isso aqui, tá? Outro ponto negativo, você não tem hierarquia nenhuma aqui. Como assim? Todos os textos estão exatamente do mesmo tamanho. Talvez o preço está um pouquinho maior e o por apenas está pequenininho, mas de resto tá tudo no mesmo tamanho. O fato de você não ter hierarquia vai fazer com que o cliente ele não analise, que ele não escaneie o seu design de uma forma fácil e rápida. Ou seja, ele não vai saber para onde olhar primeiro. Ele vai olhar para a imagem, depois ele vai olhar para esse blocão de texto que você tem aqui. Isso aqui é um ponto muito ruim do seu design que precisa melhorar. Na verdade, esse é o ponto mais importante aqui do seu design, tá? Que é essa hierarquia que você não tem aqui. Eu vou só fazer um exemplo bem simplesinho aqui de como você poderia ter feito isso, tá? É só um exemplo bem porco mesmo que eu fiz aqui, tá? Só recortei a imagem, colei de um jeito aqui bem rápido, só para poder te dar um exemplo mais ou menos do que você poderia ter feito em relação à hierarquia, tá? Porque olha só, imagem zona ocupando quase que o maior espaço possível, ainda dava para aumentar um pouco mais isso aqui, para controlar melhor, deixar mais ou menos assim, tá? Mas isso aqui é só um detalhezinho. Depois, você tem o título grandão aqui para chamar atenção, falando qual é esse produto. Dá para colocar esse 256 GB aqui de um jeito mais interessante, com uma tagzinha, alguma bolinha, algum balãozinho, enfim. O preço separado, tá vendo que eu tenho um descanso entre as informações? Isso aqui cria blocos, faz com que o meu olho descanse de uma informação para outra. E aqui embaixo, pequenininho, alguns detalhes desse preço, tá? Você poderia colocar o 241,62 grandão e o 24 vezes pequenininho, porque aí chama mais atenção porque é um preço mais agradável, mais confortável de se pagar, ou seja, é mais barato. E aí embaixo você colocaria à vista por 5.799, tá? Aí seria mais interessante ainda do que você colocar o preço final grandão aqui, tá? Mas é só um exemplo bem simples para você entender mais ou menos essa lógica de como organizar a hierarquia e a distribuição dos elementos do seu design.
Passando agora para o design do Cassim. E meu amigo, olha, eu não sei, sinceramente eu não sei por que você fez isso, cara. Vamos começar pelos pontos positivos, tá? Pontos positivos. Você tem cores bem quentes, bem chamativas, isso aqui é importante porque você está falando de comida. E quando você trabalha cores energéticas, cores quentes, você transmite essa ideia, é uma ideia, tá? Que fique claro isso, de estimular a fome, o desejo, alguma coisa nesse sentido, tá? Porque são ideias, não é exatamente isso, porque cada pessoa interpreta as cores de uma forma, dependendo da cultura, da idade, da experiência, da vivência, da criação, enfim, tudo isso você vai aprender dentro do Designer de Outra Dimensão, lá no módulo de cores, na aula sobre psicologia das cores e outras aulas também que vão complementar essa aula, mas lá você vai entender de fato por que cada cor transmite certos sentimentos, certas emoções e como que você faz para combiná-las de forma profissional para transmitir ainda mais com certeza essas emoções. E fora mais um monte de outras coisas que você vai aprender também, inclusive não cometer os erros que eu vou te falar que você cometeu aqui nesse design, tá? Então clica no primeiro link aqui na descrição, vai lá, assiste o vídeo que eu gravei logo no início da página para você entender tudo que você vai aprender dentro desse curso, tá? Mas voltando aqui para os pontos positivos do design do Cassim. Você também tem contraste aqui, tá? Dá para ler todas as informações de forma bem clara, bem simples e bem objetiva. E a escolha das fontes também foi muito boa, tá? Essa fonte com serifa quadrada e mais pesada, ela dá uma sensação mais interessante quando a gente fala de comida, principalmente de hambúrguer. É um estilo de fonte que eu particularmente gosto de usar muito. Aparentemente você usou duas fontes aqui, na verdade 3, né? Contando com essa aqui do preço. Poderia ter usado no preço essa mesma fonte aqui ou a de cima. Aqui também parece que é a mesma fonte do 24, essa parte dos números aqui. Eu até entendo que pode ter acontecido de nenhuma dessas fontes terem números. Acontece muito isso aqui. Quando isso acontecer com você, procura outra fonte para você manter um padrão e usar no máximo essas duas fontes dentro do seu design sem precisar de uma terceira, ou quarta ou quinta fonte, a não ser que seja necessário, como eu já falei anteriormente. Agora, nos pontos negativos, cara, primeira coisa, tá? Isso aqui, de longe a gente consegue ver os riscos, essas linhas aqui, ó, significa que você pegou essa imagem num banco de imagens. Tem problema você fazer isso? Desde que você pague pela imagem, não tem problema nenhum. Agora, eu entendi que essas linhas aqui, tá vendo que ela vem aqui para cima, ó? É da fumaça, não é do hambúrguer. E isso aqui é um problema, cara. Não faça isso nunca na sua vida, tá? Eu sei que no Brasil é meio complicado a gente investir, comprar imagem, pagar por essas imagens. Normalmente é em dólar, às vezes é muito caro. Enfim, nesse tipo de situação, usa banco de imagens gratuito, tá? Por quê? Porque o cara que teve o trabalho de ir lá produzir isso, ele teve um tempo, ele teve um carinho, ele teve uma dedicação ali para poder ganhar dinheiro com isso, é o trabalho dele. E a gente como designer, a gente tem que valorizar o trabalho de outras pessoas também. Da mesma forma que se você criar um design e daqui a pouco tiver outro cara usando o seu design, você vai ficar putaço. Por quê? Porque é seu. Você trabalhou por aquilo e tem outra pessoa usando. Porque você vai encontrar muita imagem gratuita, boa, de qualidade. Nos tutoriais aqui do canal eu só uso imagem gratuita. Essa é a primeira coisa que você tem que dar atenção máxima no seu design. Jamais utilize imagens que você não tem o direito e caso, em último caso, você vai usar, cara, não deixe essas linhas aqui, tá? Isso aqui é extremamente amador. Segundo ponto negativo é a qualidade dessa imagem. Cara, tá muito ruim a qualidade dessa imagem aqui, tá? Procura uma imagem com uma qualidade superior, uma qualidade com mais definição, com mais qualidade para você poder usar, tá? E o recorte, cara, capricha no recorte. Aqui nessa parte o recorte tá legal, tá bem feitinho, mas aqui na parte de baixo, por algum motivo, ficou estranho. Isso aqui tá muito esquisito. Toma cuidado com isso aqui para deixar o seu design mais profissional, tá? Fora isso, você tem uma iluminação vindo da direita, a sombra tá lá na esquerda, beleza, tá legal. Mas e a sombra de contato aqui embaixo? Aquela sombrinha bem levinha que você tem quando uma coisa encosta na outra. Tem que ter isso aqui, porque senão dá essa impressão que você colou um adesivo
em cima do design. Isso aqui também tem que corrigir. Mas em termos de distribuição dos elementos, de diagramação e de hierarquia, o seu design está bem legal, tá? Você só precisa fazer esses pequenos ajustes para deixar o seu design mais profissional. Agora, o design do Tulinho. Cara, que design legal, mano. Na moral, que design legal. Começando pelos pontos positivos, você tem combinação de cores fantásticos, tá? Esse verde casa muito bem com pizzaria, principalmente quando se trata de uma pizzaria mais elegante, tá? Fora isso, atenção aos detalhes, você tem aqui uma textura nesse fundo que ficou muito legal. Essa escrita de pizza aqui na lateral também tá muito bacana. Você também tem aqui uma hierarquia muito clara, muito simples e bem efetiva, tá? Espaçamento entre as informações, margem, cara, sensacional o seu design. Porém, passando para os pontos negativos, a gente tem detalhezinhos que, se você corrigir esse design, vai ficar extremamente profissional. Primeiro, esses detalhes que você tem nas laterais, cara, totalmente aleatório, tá? Você tem 3 fatias de tomate aqui, tá fora de proporção em relação à pizza e tá jogado ali de qualquer jeito, tá? Mesma coisa com essas folhas de manjericão aqui e esse molho de tomate aleatório aqui. Se você vai compor essa imagem, coloque essas informações distribuídas de forma coerente, tá? Coloque essas informações ali em volta como se fosse de fato uma mesa onde está sendo produzida essa pizza. Por isso que a gente coloca essas informações nas laterais, para dar essa impressão. Da mesma forma, a farinha que você colocou aqui, você teria que colocar essas informações espalhadas ao redor para dar essa ideia, para dar essa sensação de que é uma mesa onde está sendo produzida, onde está sendo feita essa pizza, tá? Outro ponto negativo, cara, cuidado, porque isso aqui estraga o seu design de uma forma que você não tem ideia, que é essa sombra de CorelDRAW aqui, ó, tá vendo? Tanto lá em cima, quanto aqui embaixo, quanto aqui, quanto aqui. É legal ter? É, mas tem que ser lógico, tem que fazer sentido, e aqui não faz sentido. Se a luz está vindo de cima aqui, ó, essa sombra dispersa nas laterais, ela não vai existir. Se existir, vai ser muito pouco, vai ser bem fininho ali, tá? Ela tá muito grosseira. Pode manter ela sem problema nenhum, mas diminui a intensidade, tá muito escuro isso aqui, tá muito grosseiro, tá? E outro detalhe que você também precisa dar atenção é aqui essa lateral, esse texto é muito importante. É a segunda informação mais importante, tá? A primeira é que é a entrega grátis, toda terça, e a segunda é o telefone para pedir, tá? Que é o call to action aqui. Corrija esses detalhezinhos que o seu design vai ficar brutal. Se você quiser ver outras análises como essa, clica aqui. Te vejo do outro lado do portal.